O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software. Nós fazemos o que gostamos: desenvolver software. Eu sou Vanessa Vantini e a partir de agora vamos seguir juntos aqui na RM Vale TI 2021. Esse que é um dos maiores eventos de tecnologia do estado de São Paulo. Esse ano a RM Vale TI, mais uma vez, segue 100% online. Eu falo ao vivo aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas os nossos participantes para esses painéis estarão nos acompanhando de forma virtual. Nesses próximos 4 dias, 90 especialistas passarão por aqui para tratar de inovação, os caminhos para alcançar bons negócios, bons resultados, sempre nessa área de tecnologia de negócios. Vamos começar agora o nosso primeiro painel desta terça-feira. Ao longo dessa terça-feira, serão 6 encontros como esse. Os nossos participantes seguem de forma virtual. Aqui no telão vamos poder acompanhá-los. Teremos essa interação com eles aqui do Parque Tecnológico. Esse primeiro painel, vamos falar sobre indicadores estratégicos, falar um pouquinho como ampliar os negócios, sempre com foco em bons resultados. O mediador desse nosso primeiro encontro será o Joselito Henrique, ele que é diretor de inovação da AKR. Vou aqui fazer uma breve apresentação do currículo dele. Vamos lá, ele é formado em Engenharia Industrial e Mecânica pela Universidade Metodista de Piracicaba e há quase 5 anos é diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da AKR. Um bom dia para todos os participantes. Joselito, é com você a partir de agora. Muito obrigado, Vanessa, por essa introdução. Para mim, bom dia a todos que estão em casa aí assistindo a nossa programação. Para mim é um prazer muito grande estar abrindo esse evento RM Vale TI com um tópico extremamente importante para os dias de hoje, né, que é a gestão de indicadores estratégicos.
qual a importância das informações integradas em painéis dinâmicos. Hoje nós sabemos, né, que a informação assume atualmente uma importância cada vez mais crescente. E o domínio da informação é o grande diferencial de sucesso. E para isso, se constrói os grandes dashboards, né, que vai permitir o alinhamento estratégico através de indicadores que são cada vez mais importantes para a empresa na tomada de decisão. Durante o nosso painel, nós vamos abordar aí, nós temos 3 palestrantes, né? E eu vou estar introduzindo os palestrantes à medida que eles forem fazendo as apresentações. Vamos começar hoje com o Ivan Guissoni, que ele é Head de Administração de Vendas na Natura Brasil. Seguiremos com a Regiane, que é diretora das Cidades Inteligentes da Facens, e o Júlio Ribeiro, que é CEO da RUB SM. Eu vou fazer uma introdução do currículo aí do Ivan Guissoni e na sequência passarei aí a palavra então para o Ivan. Então o Ivan Guissoni, ele é Head de Administração de Vendas da Natura Brasil, ele é economista pela USP com pós-graduação de marketing pelo INSPER e Black Belt em gestão de processo no Instituto Tecnológico de Monterrey, no México. Tem mais de 15 anos de experiência em gestão de processos comerciais e de melhoria contínua, gestão de controle de KPI, elaboração e desenvolvimento de planos de negócio estratégicos comerciais para o mercado latino-americano. Ele é membro do Conselho de Expertise em Vendas Diretas do Grupo Natura e é mentor de mais de 10 gestores na área comercial, reconhecido pelo desenvolvimento de grandes equipes de vendas e planejamento. Ivan, é com você. Bom dia, Joselito. Bom dia a todos. É um prazer enorme participar do evento. É muito linda a apresentação, a abertura, e uma honra poder trazer aqui um assunto tão importante, chave para a gestão de vários dos negócios que a gente tem, tanto no setor público quanto no setor privado. Na gestão por indicadores estratégicos, pensei em trazer aqui uma abordagem muito mais conceitual. É um tema que pode ter elementos técnicos aí bastante interessantes e com certeza vamos tratar posteriormente aqui nas próximas conversas, mas eu me deparei em vários momentos na minha jornada profissional com situações que traziam a visão de um dashboard, de um painel dinâmico, e quando eu colocava sobre a mesa a pergunta: qual é o propósito desse dashboard? Quem é o cliente? E que decisões vamos tomar com eles? Em muitos casos eu recebi o silêncio como resposta. E comecei desde os primeiros momentos que identificava essa dificuldade em trabalhar muito conceito, no avanço, na disseminação e na construção de painéis que permitissem o desafio de um dashboard com o objetivo estratégico da companhia e a visão do cliente. Então eu quero trazer aqui um primeiro exemplo que reflete um pouco isso, que se refere ao seguinte: se a gente traz para o nosso dia a dia, pensando na elaboração de uma viagem, alguém aqui se sentiria confortável em fazer uma longa viagem de carro, sem ter feito o devido check-up do seu veículo, considerando o risco aí de que esse painel possa trazer indicadores equivocados? Como seria fazer uma longa viagem se o velocímetro não funciona? Ou se o indicador de combustível não mostra se tem algum risco ou alguma necessidade de tomada de decisão no caminho para atingir o objetivo, que é o ponto final da viagem. Considerando esse exemplo muito prático do dia a dia de vários que já vivemos ou vamos viver ainda, eu trago aqui a seguinte questão: como gerar um dashboard e quais são os elementos principais a serem tomados em conta? E aqui eu trago uma técnica bastante simples, chamada 5W2H, que vem do inglês, que traz aqui o reflexo disso nas seguintes 7 perguntas, que podemos aplicar para a melhoria contínua, podemos aplicar para a gestão de projetos e principalmente para a elaboração de dashboards. Quando a gente fala em gerar um dashboard, e expressado de uma maneira simples e completa para apresentar a informação, poder olhar isso, gerar uma recomendação e tomar uma decisão, por que estamos gerando esse dashboard? A serviço de que ele está? O que temos nele como elemento principal? Ou seja, qual é o objetivo que queremos atingir
ao visualizar todos os indicadores que trazem esse painel. Quem é o principal cliente dele? Né? Para quem vamos apresentar? É para a força de vendas? É para a alta direção? Onde ou por que canais vamos disseminar as informações contidas nesse dashboard? Quanto? E esse quanto aqui podemos traduzir com caráter financeiro, referente ao seguinte: qual é o impacto das decisões, qual é o impacto financeiro das decisões que eu vou tomar ou quero tomar com esse dashboard? E aqui vem um outro que eu destaco e considero um dos mais importantes, como esse dashboard me direciona a identificar como avançar com os próximos passos para atingir os objetivos. E por último, não menos importante, quando? A que período de tempo se refere às análises que trazem aqui esses indicadores? Esses resultados são referentes a um recorte de uma semana, de um mês, de um ano? Esse timing é chave para definir se eu estou passando por uma situação crítica de curto prazo ou tem algo referente à sustentabilidade do negócio a ser tratado. A partir dessas perguntas, eu tenho os elementos básicos para poder trabalhar o que a gente chama de KPIs, indicadores chaves de performance. E aqui, antes de avançar diretamente para os KPIs, eu quero trazer um elemento que faz a conexão do objetivo estratégico do seu negócio com os indicadores chaves que vão dar visibilidade à situação do seu negócio para uma melhor tomada de decisão. E aqui eu trago um conceito chamado indicador-chave do sucesso. Quando a gente pensa em um negócio de bebidas, por exemplo, a comunicação é importante? É um diferencial quando eu comparo com o mercado? Eu invisto em campanhas publicitárias? E o canal de distribuição? Quando a gente pensa no nosso consumidor, é importante fazer chegar até ele a bebida gelada no momento que ele decide tomar a decisão de compra? E o preço? Ele está num ponto ótimo que me permite alavancar o volume, ter uma sustentabilidade financeira no meu negócio? Qual é o caráter de inovação desse negócio? É um diferencial para mim? Eu preciso? Ou o mercado pede constantes inovações e lançamentos? E principalmente a segmentação. Ivan, eu quero vender para todo mundo. Será que o meu negócio não requer uma segmentação, um direcionamento-alvo? Ao fazer o link do objetivo estratégico com os elementos básicos que trazem os diferenciais do negócio, que chamamos aqui fatores críticos de sucesso, eu tenho condições para elaborar os meus KPIs, os indicadores chaves que vão permitir avaliar o sucesso dos meus processos e das minhas ações dentro da minha empresa. E aqui vamos identificar quais são os elementos básicos, né? Como eu posso entender se tenho bons KPIs? Primeiro e mais importante dos passos, eles devem mostrar o objetivo da organização. Aonde eu quero chegar? Qual é o objetivo estratégico do meu negócio? Os KPIs estão refletindo isso? Ele precisa também mostrar uma informação relevante para a tomada de decisão. Eu já me deparei com vários dashboards que traziam informações muito interessantes, mas não permitiam tomar uma decisão com isso. Se o nosso painel não nos permite uma boa tomada de decisão, ele pode não ser tão útil para a execução e para a gestão do negócio. É importante também que ele propicie um contexto. Eu quero incrementar o volume de vendas. Ok, em todos os canais? Eu posso ter uma oportunidade no varejo, mas não no e-commerce. E como a gente sabe, os recursos não são ilimitados, eu preciso direcionar os investimentos. Então, ter um contexto que seja amigavelmente identificável ajuda a direcionar da melhor maneira e da maneira mais eficiente as decisões de negócio. É preciso também ter um sentido claro aqui para todos os stakeholders, todos os envolvidos. É comum que muitos dashboards que implicam em decisões-chave para as companhias estão só nas mãos da alta direção, do CEO da empresa, considerando que existe um trabalho importante de cultura organizacional para ser colocado sobre a mesa, trazendo a importância para todos os envolvidos, todos os colaboradores, em prol do atingimento estratégico. Outro ponto importante, ele é baseado em dados reais? Vamos considerar aí que a gente tem um ponto de partida entre 50 e 100 mil pedidos médios por dia. Incrementar 30% de vendas sobre 50 mil traz uma dimensão muito importante que sobre 100 mil. Então, ter dados exatos permite identificar a medida
em que eu vou tomar essa decisão, qual é o ponto ótimo. E principalmente ele precisa aqui conduzir a ação. E para isso, quero trazer aqui uma técnica que é derivada do conceito da metodologia Six Sigma. E aí não vou estender muito na explicação das origens, mas ela teve início em 1988 com a Motorola, com foco no primeiro momento em melhoria contínua dos processos industriais, para reduzir perdas e aumentar a produção de fábricas. A partir da metodologia foi avançando e nos últimos anos ela foi altamente implementada para processos comerciais, tanto no desenho de planos, quanto para a melhoria de processos, gestão de projetos, solução de problemas e captura de oportunidades. E um dos elementos importantes que temos aqui se refere a esse fluxo, que traz como ponto de partida a definição do problema a ser atacado, a escolha das métricas, a análise e interpretação dessas informações, a implementação das ações necessárias para gerar a transformação que queremos e o controle, que se dá, ou seja, tudo isso se refere a passos importantes para combinar no controle que traz a visão de todas essas decisões, de todos esses avanços em um dashboard, em um painel estratégico. Eu quero começar aqui justamente pelo primeiro passo. O método DMAIC, que é o resumo do fluxo que vimos anteriormente, e aí fazendo a conexão para a minha experiência em algumas empresas, posso lhe dizer que é um dos passos negligenciados desse fluxo. Ele traz como um ponto importante o seguinte: qual é a visão que queremos capturar? Qual é a voz do cliente? Já me deparei em muitas situações em que os técnicos avançam com a elaboração de dashboards sem ter em consideração a visão do cliente, como ele vai interpretar, como ele vai tomar a melhor decisão de negócio, seja a força de venda, seja a alta direção. E uma sigla aqui, que vocês podem ver, o CIPOC, que é um resumo de tudo que a gente pode identificar nessa primeira etapa. Esse método, e aí deixo o termo para que vocês possam aprofundar na investigação das bibliografias que trazem com maior profundidade a explicação do tema, eu tenho um painel que me traz a visão dos insumos, quais são as entregas ou os inputs, processo que eu vou elaborar, o que vai ser entregue, o output e os clientes. E com base nesse primeiro passo, eu consigo ter uma boa etapa de definição, o que me permite avançar para o seguinte: chamamos etapas de medição. E aqui o foco é a coleta dos dados. Em várias experiências que tive, o ponto de partida é aqui. Se negligencia o anterior e se negligencia o posterior. Se foca muito no método, muito no planejamento e na operação, sem ter em conta serviço de que está e principalmente o que vou fazer com esses dados transformados em informação. E aí vem um próximo passo importante que se refere ao processo analítico. Como eu vou depurar e transformar esses dados em informação para uma boa interpretação, conclusão e recomendação de ação? Ou seja, qual é o meu processo analítico? Quem eu vou envolver para entender o contexto? Quais são todos os processos tradicionais que temos na companhia que podem somar suas visões para direcionar as decisões e as hipóteses sobre as quais eu vou trabalhar? Como um próximo passo, temos aqui a etapa em que trabalhamos a implementação dessa solução, da captura de oportunidade ou a própria implementação do projeto como tal, onde é importante ter um fluxo bem definido, ter em conta que vamos elaborar testes e tudo isso vai ser acompanhado por uma gestão à vista. E por fim, e aí avançamos para que culmina como um dashboard em muitos dos casos, vamos para a etapa final do Six Sigma, que traz o foco na sustentação dos resultados, com plano de controle, monitoramento e principalmente documentação. Ivan, a documentação é importante para capturar e disseminar os aprendizados, sejam eles positivos ou negativos. Os positivos para gerar as boas práticas e os negativos para gerar os aprendizados de caminhos que foram tentados no passado e de repente não valem a pena, a não ser que tenha mudado o contexto. Então, com base nisso, temos aqui um resumo em que, considerando a pergunta quais são os benefícios de uso de um bom dashboard, a serviço de que ele está?
E aí podemos entender aqui que ele nos ajuda muito a otimização dos tempos, ou seja, um melhor direcionamento dos recursos, olhando poucos e bons dashboards que vão ajudar com uma boa visibilidade e, consequentemente, melhoria dos processos, captura das oportunidades e tomadas de decisão de negócio mais eficientes, combinando num plano efetivo e na obtenção de bons resultados. Bom, Joselito, tinha preparado uma conversa conceitual, considerando que o direcionamento de tudo isso para as etapas técnicas de construção do dashboard são muito mais efetivas quando todos estão envolvidos com o porquê, conscientes mais bem do porquê, do como, e conseguindo assim ir para essa parte técnica de BI Analytics, tendo todos os stakeholders da companhia envolvidos com o mesmo propósito. Espero ter contribuído aqui com essa explicação rápida e que tem identificado em muitas das etapas, projetos com clientes e empresas por onde eu passei, o quão importante é ter um conceito bem alinhado. Muito obrigado. Muito obrigado, Joselito. Muito obrigado aí pela apresentação. Achei que foi excelente nesse período de tempo, conseguiu resumir aí, dar uma passada geral da importância dos dashboards e metodologia para o desenvolvimento deles. Eu gostei muito do que você falou, eu acho que sempre a gente fala isso, que é foco centrado no cliente. O cliente é o centro das informações, ou seja, o que ele precisa, para que ele precisa, né, e como isso deve ser feito. E com isso a gente chega aí a um grande desafio, né, que eu acho que nós vamos passar aí para a Regiane, que é como é que se aplica os dashboards, quem que é o nosso cliente, principalmente pensando em cidades inteligentes, né? Eu acho que tem vários tipos de cliente ao longo quando a gente pensa em uma cidade, né, para tomar decisão, já que o Ivan falou nessa parte de otimização, melhoria de processo, tomada de decisão mais eficiente. Então, a Regiane, vou fazer uma breve introdução aí do seu currículo. A Regiane Helvan, ela é diretora de cidades inteligentes da Facens, é doutora com distinção em administração de empresas, ela é mestre em informática, gerenciamento de sistemas de informação pela PUC Campinas, além de pós-graduação e aperfeiçoamento internacional em varejo na Universidade de Ohio, em RFID na Universidade de Arkansas e em negócios de universidades na Colômbia, e em cidades inteligentes na Universidade de Lérida, na Espanha. Ela é escritora, pesquisadora e consultora de inovação em IoT, IDC e RFID e tecnologias emergentes para negócios, varejos e cidades inteligentes. Regiane, com você. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu vou mostrar exatamente isso que meu colega acabou de apresentar na prática. Vou falar um pouquinho do Smart Campus Facens, que é um protótipo de uma cidade inteligente dentro do campus. E tudo que eu vou apresentar geram dados e esses dados são armazenados e são centralizados em um dashboard. Vamos lá. O Smart Campus Facens é um protótipo de uma mini cidade inteligente dentro do campus. Nós utilizamos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e mais o conceito do ESG, ou seja, nós olhamos muito para o meio ambiente, para o social e para a área de governança também. Nós desenvolvemos soluções para cidades inteligentes em 9 eixos. O eixo de saúde e qualidade de vida, de meio ambiente, indústria e negócios, energia. Nós temos também a urbanização, a mobilidade e segurança, toda esta área de governança e todas as nossas soluções geram dados e esses dados são coletados e são colocados num dashboard para suportar a tomada de decisão. Esse dashboard, ele funciona como uma centralização
de todos os dados coletados, que são transformados então em informação, e esta informação suportam a tomada de decisão. Esses 9 eixos são como se fossem secretarias de uma prefeitura. Portanto, o gestor público pode tomar uma decisão em cada uma das suas secretarias, olhando para esse dashboard. Como é que está o trânsito? Como é que estão os acidentes? Quantas pessoas eu tenho hoje na minha clínica, ou na minha UBS ou nos hospitais da cidade? Como é que estão, por exemplo, a questão do consumo de energia, a água? Como é que está a qualidade de água do meu município? Quantas pessoas estão participando dos eventos que estão sendo realizados na cidade? Quantos carros eu tenho neste momento dentro do meu município? Quantos têm problemas com segurança, com furto, que já dão um alerta para a gente nesse dashboard? Ou seja, nós temos uma coletânea de dados que vem tanto de sensores de IoT, então todo o nosso desenvolvimento ele é suportado pelo Plano Nacional de IoT, pelas 4 áreas prioritárias, que são saúde, agro, cidades e a parte da indústria. Para isso, nós temos um laboratório de indústria 4.0, nós temos um laboratório de agro 4.0, nós temos agora o laboratório de saúde 4.0, que acabou de ser inaugurado, e tudo isso faz parte do Smart Campus Facens, que é um protótipo desta mini cidade inteligente dentro do campus. O que a gente faz com todos essa montanha de dados? Nós transformamos esses dados em informação, essas informações em conhecimento, e este conhecimento para suportar a tomada de decisão de toda a gestão da instituição. Esse é o nosso objetivo, porque nós entendemos que os dados em si não vão trazer tantos benefícios. Nós precisamos interpretar esses dados, nós precisamos organizar esses dados, nós precisamos transformar esses dados em informações relevantes. Sem isso, não tem nenhuma função esta montanha de dados que nós estamos coletando. Mais uma coisa importante é que nós temos que usar esses dados como dados preditivos, ou seja, nós temos ali uma estação meteorológica, que estamos até em parceria com a Climatempo, que fica aí dentro do Parque de São José. A Climatempo colhe os dados da nossa estação meteorológica e nós conseguimos, a partir disso, interligarmos com a nossa irrigação. Por exemplo, se o pessoal da Climatempo nos avisa que vai chover, então nós não precisamos efetuar a irrigação do nosso campus, economizamos água com isso daí. Se, por exemplo, nós temos a geração na nossa estação fotovoltaica, nós também deixamos de consumir a energia normal, nós consumimos a energia fotovoltaica ou a energia eólica, que também é gerada dentro do campus. Tudo isso fez com que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações reconhecesse o campus como um laboratório vivo de plataformas 4.0 e de internet das coisas. Então, nós temos ali uma série de recursos desenvolvidos por professores, por alunos, por toda a comunidade de startup, as empresas. Todas essas informações, todos esses projetos são administrados, nós fazemos a gestão usando os conceitos de metodologias ágeis, que também alimentam um dashboard. Aqui vocês podem ver o campus, né? Esta é a nossa mini cidade inteligente. Então, como eu estava contando para vocês, nós temos aqui um protótipo de uma cidade inteligente com foco numa cidade mais humana e mais sustentável. Tudo que nós fazemos ali é alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e com o conceito de ESG. Esses são os nossos laboratórios de inovação.
Então, nós temos o LIGA, que é o Laboratório de Inovação de Games e Apps, com toda a parte de realidade aumentada, realidade virtual. Nós temos o LIS, que é um laboratório extremamente importante, porque é o Laboratório de Inovação Social. Nós fazemos muitas ações sociais que também vão para o nosso dashboard. Nós temos, como eu contei para vocês, os 9 eixos que suportam o nosso Smart Campus. Então, indústria e negócios, energia, saúde e qualidade de vida, urbanização, mobilidade e segurança, educação e cultura, tecnologia da informação e comunicação. E agora nós temos uma cobertura 5G no campus que agilizam esta coleta de dados. Tudo que nós fazemos, como eu falei, está baseado no Plano Nacional de IoT. Nós temos ali como aspiração acelerar a transformação digital e melhorar a qualidade de vida das pessoas com a empregabilidade, fortalecendo toda a cadeia produtiva. As áreas prioritárias eram indústria, agro, saúde e cidades. Entraram mais 2 agora com o ministro Marcos Pontes, que é Turismo 4.0 e Educação 4.0. Na nossa área de Indústria 4.0, nós temos um laboratório com robôs, com RFD, com realidade aumentada, com realidade virtual, e todos os dados dessas máquinas são capturadas e são levadas para o nosso dashboard. Nós também temos o nosso Fab Lab, que é um laboratório de prototipação de quase todas as coisas. Neste laboratório, nós controlamos as máquinas, o número de alunos que estão utilizando, nós sabemos o número de projetos que estão sendo desenvolvidos, até para a gente conseguir melhorar a infraestrutura para os alunos. No LIGA, que é o Laboratório de Inovação de Games e Apps, nós fazemos realidade aumentada, realidade virtual, treinamento com realidade virtual e também geram dados da manutenção preditiva para o nosso dashboard. Nós temos também o BRAIN, que é o Laboratório de Inteligência Artificial, onde nós conseguimos já desenvolver um protótipo de um carro autônomo, que precisam de muitos dados para tomar a decisão se o carro vai bater ou não, se vai desviar ou não. Inclusive, o ministro tomou uma caroninha lá do nosso carro autônomo e elétrico. Nós temos o Farm Lab, que é o laboratório da área de agro 4.0, onde nós capturamos todas as informações dos sensores da terra, da qualidade do solo, da irrigação, do painel fotovoltaico. Tudo isso também faz parte do nosso dashboard para controlar. Temos um processo muito grande de sustentabilidade. Então, nós temos um processo chamado #sustentabilidade Facens, que também está ligado à nossa geração na nossa usina fotovoltaica, bem como no controle da telegestão. Então, nós sabemos quantas lâmpadas estão queimadas, quantas lâmpadas estão acesas, quantas pessoas estão no campus. Nós temos também o Turismo 4.0, então nós mensuramos quantos alunos estão fora do Brasil, quantos estão fazendo treinamentos remotos, quantos projetos de pesquisas estão sendo realizados com todos os nossos parceiros internacionais. Então, nós precisamos ter todas essas informações a um clique de distância. Na área de saúde, a gente acabou de lançar o Saúde 4.0 e aqui nós temos uma série de exercícios, uma série de tratamentos virtuais que nós coletamos as informações por todos os sensores de batimentos cardíacos, de pressão arterial, dos bonecos que também têm a informação se doeu, se não doeu, eles choram, uma festa esses bonecos aí, robôs. E tudo isso faz parte, então, do nosso Smart Campus Facens, que é todo este complexo de informações com mais de 340 projetos já realizados, gerando dados, gerando todo este contexto que alimentam, então, o nosso dashboard.
Esse dashboard fica dentro de uma sala de monitoramento e controle. E esse controle operacional, nós conseguimos saber tudo o que acontece dentro da faculdade. Se nós temos que irrigar, o consumo de energia, o consumo de água, as máquinas que estão funcionando, como está o trânsito dentro do campus, como está o trânsito fora do campus, como é que está sendo abastecido o nosso carro elétrico, quantos carros elétricos foram abastecidos, qual foi o consumo de energia, quantos carros estão estacionados, quantas máquinas estão sendo acionadas, quantas estão com problemas, quantas estão funcionando. E nós conseguimos também ter toda a informação do painel aí do aerogerador, do painel também da estação meteorológica, da parte fotovoltaica, do trânsito até chegar até a faculdade, se tivermos acidentes na faculdade, se tivermos acidente fora da faculdade que vai impactar o trânsito. Nós também mensuramos tudo que nós controlamos nas ODSs, então quantos atendimentos nós temos por ODSs, e além disso nós temos os nossos parceiros empresariais, que também trazem soluções, né, e problemas para que os nossos alunos consigam resolver. A última foi com a Claro, com a Bion e a Embratel, que nós vamos lançar na sexta-feira oficialmente, apesar de já estarmos com a cobertura, o nosso 5G com mais potência ainda para todos os laboratórios, né? Com isso, só neste laboratório, a gente conseguiu atender mais de 3.400 alunos, ganhamos diversos prêmios, tanto na parte social quanto na parte técnica. Ficamos super felizes de termos conseguido nesta semana 40 mil de doações. A Facens ela é muito social, ela tem uma pegada bastante forte nisso, e a Facens o que recebe, a diretoria dobra. Então esses 40 mil vão virar 80 mil, para que a gente também consiga alimentar mais de 600 famílias que também estão nesse dashboard monitorados. Então, o que eu queria contar para vocês? Todos esses laboratórios de inovação fazem parte do conjunto que é o Centro de Referência IoT e Tecnologias 4.0 Facens MCTI, agora com a cobertura 5G e com a educação 4.0, vamos conseguir preparar a mão de obra que será necessária para o mercado de trabalho. Temos aí a assinatura do ministro Marcos Pontes nesse Centro de Referência Facens, o que nos encheu de alegria e de responsabilidade, e nós entendemos que tudo isso só vai ser possível se nós aprendermos a capturar os dados, transformar esses dados em informação, esta informação em conhecimento, mas todo este conhecimento em sabedoria para que a gente consiga, de fato, trazer um benefício para a humanidade. Se a gente não melhorar a qualidade de vida das pessoas, nada dessa tecnologia fará sentido dentro de uma cidade inteligente, humana e sustentável. Muito obrigada e eu fico aqui à disposição para o nosso debate. Obrigada. Muito obrigada, Regiane. Muito rica a apresentação, com bastante detalhes. A gente poder ter um protótipo de uma cidade inteligente é excelente, porque dá para experimentar, dá para acelerar, dá para fazer muitos testes. Fiquei impressionado com a qualidade e a quantidade de gestão, de controle que vocês têm. Quando a gente fala em cidades inteligentes, já vem logo na cabeça Big Data, que é uma imensidão de dados. Vem essa parte de IoT, que é muito importante, né? Você ter conectado, você ter sistemas inteligentes, provendo dados de qualidade e reproduzindo essas informações. Então, tão de parabéns. Eu acho que está abrangendo aí, que nem você falou, os 9 eixos, está abrangendo aí as 4 áreas estratégicas do país. Eu acho que é um excelente protótipo aí para poder expandir e poder trazer essas informações para as novas cidades aí no país, né? Ter isso implementado em algumas cidades. Acho que um grande desafio, eu acho que para vocês e para todos nós, em termos de dashboard, como trazer esses dashboards não só para uma visão mais específica de um único cliente,
mas que os clientes, de uma forma geral, os estudantes, a sociedade, possa acessar esses dados também, obviamente, de acordo com cada cliente, né? Então, isso deve ser a popularização dos dashboards para todo, né? Para um bem geral. Bom, pensando nisso, a gente vai para a próxima apresentação, que é do Júlio Ribeiro, que tem um desafio como fazer uma implementação desse tipo, né? Como trazer esse tipo de tecnologia para o dia a dia. Então, o Júlio, ele é geógrafo e mestre em tratamento de informação espacial. Ele coordenou o curso de graduação de Geografia, Geologia e Mineração. Foi diretor do Instituto de Engenharia, Tecnologia e Geociência da UniBH. Gerenciou o departamento de conteúdo geógrafo, né? Geógrafo da imagens do ISRI Brasil. Atualmente, ele é o CEO do Hub SE, Tecnologia da Informação, sendo esta a empresa responsável aí pelo Instituto GeoEduc e Academia GIS. E Saúde implementou aí programas como Cidades Saudáveis, conceito aproxima aí as boas práticas das cidades saudáveis com a Saúde 4.0. Atualmente ele é professor nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, da PUC e Facens. Tem paixão aí para compartilhar as práticas de ações na área de tendências tecnológicas, análise espacial, inovação, educação e smart cities. É com você, Júlio. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Parabenizar aí os colegas que falaram antes de mim. Mais uma vez, sucesso aí ao RM Vale. Acho que eu participei de todas as edições, então é um prazer estar aqui de novo. Para conectar com a fala anterior, eu tenho o privilégio de ser professor na Facens. A Regiane é minha coordenadora no MBA, e lá eu ministro a disciplina de novos modelos de negócios. Então, viver e ver este Smart Campus na prática é algo que eu indico a todo mundo. E a gente transforma essa experiência, essa oportunidade em algo para ser replicado no mindset, na maneira de pensar de toda uma próxima geração de gestores, de tomadores de decisão, de suporte técnico. E é sobre isso que eu queria falar aqui para tentar fazer uma conexão com as falas dos colegas, que eu preciso entender como eu quero basear a minha tomada de decisão. E assim como falado, né, o Ivan já trouxe um pouco dessa discussão, eu não posso esquecer da importância de entender por onde eu passei. Então, tomar decisões baseadas no passado é uma boa estratégia, é legal fazer isso. Cuidado para não ficar só olhando para o passado. Eu também deveria entender a dinâmica que está acontecendo comigo em tempo real. E o exemplo de o que vem embarcado, né, em um painel de controle de uma aeronave, de um veículo, é fundamental para que eu entenda ali, naquele momento, como as minhas decisões estão sendo pautadas pelo que me acontece agora. Mas a provocação que eu quero trazer aqui é como eu deveria tomar decisões utilizando o que há de melhor de disponibilidade tecnológica. A gente vive um momento que hoje, no ano de 2021, junho de 2021, nunca teve tanto dado disponível como agora. Nunca esteve tão acessível tecnologias, inteligência, e nunca teve tanto profissionais capazes de. A gente vive um momento privilegiado. O que precisa mudar, e eu sinto que essa mudança ela acontece, mas ela pode ser acelerada, é como nós tomamos as decisões nas nossas vidas. Nas empresas que nós atuamos, nos governos que nós atuamos. Então, aqui eu volto para essa metáfora aqui do automóvel, que eu posso e devo fazer uma análise em tempo real, eu posso entender e tirar a inteligência do meu dado, mas eu tenho que sair desse elemento descritivo e ir para um elemento analítico e preditivo. Já é possível, para uma série de painéis, eu vou mostrar algum desses exemplos aqui,
que eu consiga entender a tendência. Gosto de falar isso. Gestor que toma decisão apagando incêndio não está tomando uma decisão estratégica. Quando a decisão se torna óbvia demais para tomar, você tem que reagir a ela. Se tornou prioritário, se tornou urgente. Como entender o que vai acontecer? E aí a gente vai para um momento de consumo de painéis para tomada de decisão que servem para antecipar, para que eu consiga enxergar estes cenários com maior clareza. Em quais temas eu posso abordar isso? A resposta é simples. Todos. Tudo está sendo monitorado. Tudo está sendo monitorado. Eu posso, desde os estudos de impacto ambiental no mundo, eu tenho hoje uma das maiores constelações de satélites disponibilizados, sensores em todos os oceanos, captação do que está acontecendo com a nossa fauna e flora. Eu posso trazer isso para os estudos de mobilidade, de transporte, as frotas de caminhões, o espaço aéreo, a toda a questão de navegabilidade. Eu posso entender isso para geração de energias alternativas ou o consumo e destinação e vocação energética de cada lugar do planeta. Posso entender isso para aspectos da saúde, desde a qualidade do ar, comportamento, o que eu vou chamar aqui de foco na prevenção da doença, promover a saúde, enfim, vai para os estudos urbanos, tanto que é um tema, é um eixo, né? Aqui a empresa faz parte, a Hubs faz parte do cluster de tecnologia da informação, tecnologia do parque tecnológico, né? Cidades inteligentes, tem indústria, tem varejo, tem o agro, e a gente consegue ver muitas empresas do parque tecnológico fazendo excelentes trabalhos com a adoção de painéis para tomada de decisão, porque o local onde eu posso adotar isso é tudo. Tudo consegue ser percebido através de sensores, organizado a partir de painéis e tomada de decisões com modelos preditivos. Eu tenho que pôr inteligência nisso. Mas eu quero trazer aqui algumas provocações. Este painel, tá? Este mapa, é hoje o painel mais visto do mundo. Este é um painel do Instituto Johns Hopkins que está monitorando o Covid-19. Eles têm, eu monitoro, eu acompanho ele desde março de 2020. Ele tem bilhões de acessos, né, acessado várias vezes ao ano. Eles monitoram todo o Covid no planeta e os dados vão para eles. Mas o que me chama a atenção, e aqui é uma discussão de sociedade que a gente quer ter, observem que em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, eu tenho a informação quase a nível de cidade, já divulgada, pública, para que eu monitore. Quando eu vou para outros países, é um caso da Argentina, um pouco de alguns países da África, eu tenho o dado na escala do país. Eu não consigo ter o entendimento detalhado por unidade. E, em outros casos, como no Brasil, eu tenho informação a nível de estado. Então, é importante a gente entender que, na sociedade da informação, ter o dado te faz tomar decisões melhores. Não ter o dado te coloca atrás no mercado mais competitivo, te coloca atrás nas decisões que possam vir a te fazer salvar vidas, te coloca às cegas, porque a velocidade de tomada de decisão é muito rápida, precisa ser muito rápida. A informação ela se comunica muito com outros vários tipos de sensores, vivemos numa rede de informação que eu preciso ter essas informações disponíveis. Eu gosto de fazer essa reflexão, isso aqui é uma captura da tela do filme Prometheus, onde eles estão simulando, né, todos os dados da Via Láctea, todos os dados de um universo mapeado que o personagem do filme ele tenta perseguir. Então, a gente irá chegar no momento em que todos os dados que estão sendo coletados
precisará ser filtrado. Eu tenho um problema ou uma necessidade de interpretar e não é jogar tudo para dentro. Eu tenho que fazer uma curadoria dessa informação, chegar no que o Ivan mostrou lá, quais são os meus KPIs, qual é a síntese da informação que a gente quer ter. Eu tenho que conseguir interpretá-los, né? A Regiane falou um pouco sobre isso, o que significa cada um daqueles sensores que eu tenho, para que decisão eu vou tomar, e eu trago então aqui um ciclo de tomada de decisão. Como que eu coleto, como que eu armazeno, como que eu visualizo, como que eu transformei essa informação, que é a realidade. O sensor está captando a realidade. Como que eu transformei isso em algo quantitativo e qualitativo? Faço perguntas, gero indicadores, faço o entendimento do padrão e projeto o cenário. Gosto de falar que todo mundo quer fazer previsão de cenários. Todo mundo quer gerar cenários futuros, entrar com algoritmos de inteligência artificial. O que precisa entender é que isso é a ponta do iceberg. Eu preciso entender como eu coleto, como eu armazeno, tudo o que acontece antes. Para isso, esses painéis podem ser e devem ser aplicados à gestão de cidades. Essa dinâmica das cidades que a gente vê são dinâmicas que já possibilitam, em tempo real, eu saber quando o empreendimento está sendo solicitado na prefeitura, é feita a consulta de um empreendimento, se ele está seguindo ou não o plano diretor. Eu consigo saber em tempo real o número de pessoas que deram entrada em determinado serviço de saúde e o que aquilo vai impactar. Eu consigo trazer um monitoramento da dinâmica de um município para o tempo real e comparar se ele está indo na direção do que eu tinha previsto com o plano diretor ou se afastando. Eu consigo também entender que na sociedade dos dados disponíveis, onde cada vez mais eu tenho uma abundância de informação disponível, eu não posso desconsiderar essa abundância de dados para a tomada de decisão. Eu vou trazer aqui alguns exemplos locais, aproveitando que a gente está falando aqui na RM Vale. Então, o conceito aqui no Vale do Paraíba, de alguns exemplos que estão sendo monitorados, tá? Aqui é um exemplo de cunho muito didático, né? A oportunidade que a gente tem nos municípios brasileiros como um todo de trazer a transformação digital. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a saúde, porque estamos fazendo esse evento remoto, porque estamos em um momento de pandemia. Ainda bem que a tecnologia permite a gente se conectar, acessar todo mundo no seu local, mas o motivo que nos leva a isso é o distanciamento social. A gente consegue, então, melhorar o acompanhamento da saúde digitalizando coisas que aconteciam de maneira analógica e ainda acontece na saúde, para painéis de monitoramento da cobertura hospitalar, gerando indicadores, gerando dinâmica para isso. Eu consigo gerar modelos preditivos aplicados a o que irá acontecer com a pandemia em cada município do país. Tá? Isso aqui é um dos painéis que hoje a gente monitora centenas de municípios. Imagina eu conseguir saber o que vai acontecer a nível municipal, a nível regional nos próximos 14 dias. Gerar um nível de alerta quando a minha capacidade hospitalar vai chegar num colapso. Entender como que está a taxa de transmissão naquela comunidade. Todos esses exemplos, todas essas aplicações estão sendo feitas para o Vale do Paraíba. Aí fica um agradecimento também ao Codivap, né? Agradecer aí o Augusto, agradecer aí o Isaías, que são o presidente e o diretor executivo aqui da região, que desde o primeiro momento da pandemia, a região, não sei se todo mundo sabe disso, a região aqui do Vale do Paraíba, né? Eu selecionei um exemplo local para falar aqui no evento, ele iniciou a pandemia nos primeiros meses ali na proporção do tamanho da população com o número de óbitos e o número de casos. Passado um ano que a gente está monitorando a pandemia, que a gente suporta decisões de todos os prefeitos da região, subdividido por regiões, gerando esses painéis estratégicos, onde eu consigo ver o que vai acontecer com o número de leitos disponíveis, como que está a projeção do fenômeno. Os painéis estão fazendo com que as decisões sejam tomadas melhor. Hoje,
a região de saúde do Vale do Paraíba é a melhor, num cenário ruim, em número de casos por habitantes, em número de óbitos por habitantes. Então a região conseguiu, em proporção a outras 17 regiões do estado de São Paulo, ser aquela que melhor lidou com o fenômeno. A gente acredita fortemente que isso se deu por uma capacidade de enxergar as informações para tomar decisões estratégicas, tá? Eu agradeço e depois fico à disposição também, vou dedicar tempo aí para a gente falar sobre o tema, né? Abrir para um debate, eu fico à disposição a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, pela explicação, por trazer essa imensidão de exemplos. Alguma coisa que eu acho assim um grande desafio hoje, como você já disse, é a questão do universo de dados, né? Nós temos hoje um universo muito grande, muito extenso de dados. Como juntar essas informações, como tratar essas informações, como ligar essas informações, como o próprio Ivan trouxe, com a necessidade específica de um cliente. E o grande desafio que eu acho que a Regiane também trouxe que é você tratar isso no âmbito maior e conseguir trazer, vamos dizer, você ter dados, você ter informações, não quer dizer que você vai tomar a decisão certa, né? Como usar de sabedoria para a tomada de decisão correta, né? Principalmente hoje, onde a gente olha, né, eu acho que é algo muito importante que já chegou na vida de todo mundo há alguns anos atrás, né, que é o Waze, né, que conseguiu disponibilizar um dashboard em tempo real para todo mundo, onde as informações mudam instantaneamente e dada alguma decisão tomada, como prever algo que pode mudar logo em seguida, né, que pode mudar todo o cenário. Então, nós temos aqui 4 minutos, eu acho que temos um desafio aí, mas eu acho que dá para passar de uma forma bem rápida antes dos agradecimentos. Eu tenho uma pergunta bem interessante que eu acho que hoje os painéis dinâmicos, conhecidos aí como esses dashboards, ele é apenas a ponta do iceberg, né? Ele é a parte que está aparecendo, mas nós temos um grande desafio que é tratar a base desse iceberg, que é o grande número de informações, a estruturação, a modelagem desses dados, né? Qual que foi, ou qual está sendo o grande desafio? Eu vou passar aí, eu acho que para cada um ter pelo menos 1 minuto para tocar nesse assunto. Qual é o maior desafio para tratar toda a base desse iceberg para chegar nos dashboards? Porque eu acho que isso aí consegue ajudar as empresas que estão nos ouvindo, como elas deveriam seguir para a tomada de decisão, para preparar esses dashboards, né? Qual é o maior desafio na preparação dessa base do iceberg? Eu acho que eu vou seguir então na sequência das apresentações, passando pelo Ivan, a Regiane então para o Júlio, antes da gente fazer o encerramento. Com você, Ivan. Perfeito, obrigado. Desse do iceberg que a gente chama de visualização de dados, por trás realmente, né, abaixo do nível do mar, temos uma imensidão de conexões, que um dos grandes desafios hoje, considerando como está estruturada as organizações, é gerar essa visualização pela ótica do cliente, não pela visão do processo. Eu posso ter um dashboard financeiro, um dashboard de recursos humanos, um dashboard comercial, mas eles isoladamente não trazem para o olhar do cliente. Eu posso falar de diversos clientes internos e externos, os elementos pontos que temos em muitas atividades conjuntas e geração de uma gestão a vista eficiente. Essas conexões são um dos pontos que eu vejo como uma grande área de oportunidade para se trabalhar nas empresas. Excelente. Muito obrigado, Ivan.
Regiane, qual que é um dos grandes desafios, principalmente nas cidades com Big Data, né? Com cidades inteligentes, você tem essa imensidão de dados. Qual é o maior desafio para você nessa parte abaixo do iceberg, vamos dizer assim? Simples. Qual problema você quer resolver? Se você não souber qual é o problema que você está perseguindo, não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso faz parte de um planejamento. Eu preciso saber exatamente o que eu quero para o futuro, para poder planejar quais serão os dados que eu vou coletar, quais serão as informações que eu vou gerar, qual será o conhecimento que eu terei para a tomada de decisão. Então, sempre eu preciso usar a tecnologia como um meio, não como um fim, em saber exatamente o que é que vai suportar a minha tomada de decisão e que problema eu estarei resolvendo. Excelente, muito obrigado, Giane. Júlio, tem aí um minuto aí para quase concluir aí essa pergunta, né, com você. Provocando um pouco mais, não falta tecnologia, não falta sensores, não falta hardware, falta pessoas. O gargalo disso acontecer nas organizações são pessoas que tenham esse mindset que foi dito aqui pelos colegas, que entendam do processo com os skills necessários para isso, que tenham a formação e esses profissionais que são de diversas áreas, né, são carentes nos governos, nas empresas, nas instituições de ensino. Eventos como esse ajudam a fomentar e a direcionar toda uma próxima geração que precisa atuar na área. Excelente. Vou agradecer a todos vocês por essa explicação, tempo recorde aí, eu acho, de passar por esse tópico tão importante. Agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, de participar da MT Vale 2021. Esse foi só o nosso primeiro painel do dia. Nós vamos seguir logo mais. O nosso próximo encontro será sobre inteligência artificial e geolocalização. Você pode, inclusive, participar, mande perguntas. Se a gente não conseguir respondê-las ao vivo, elas serão encaminhadas aos nossos participantes. E esse material também vai ficar disponível para você acessar depois. Teremos um breve intervalo de 15 minutos. Aproveite esse tempinho e navegue pela nossa plataforma. Por lá dá para passear também pelos estandes virtuais. São 30 dos nossos patrocinadores. O objetivo dessa plataforma é promover, estimular networking, negócios. A gente volta já já. Até! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução.
Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software. Nós fazemos o que gostamos: desenvolver software.